Imagine começar cada dia com a certeza de que Deus é sua luz e sua fortaleza. O Salmo 27 vai mostrar como isso é possível. Meus queridos irmãos e irmãs, em Cristo, é com grande alegria que venho compartilhar com vocês hoje uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem que acredito que Deus colocou em meu coração para fortificar vossos espíritos nestes tempos desafiadores. O Salmo 27 é uma declaração poderosa de fé e confiança no poder, na presença e na proteção de Deus. Antes de começar, comente se você quer transformar seu dia com o Salmo 27 e inscreva-se para mais mensagens poderosas. O Salmo 27 nos lembra que, não importa quais provações enfrentemos, o Senhor é nossa luz e salvação. Quando você acorda cada manhã, começa com medo ou com fé? Você abre seus olhos e vê as preocupações de ontem ou as misericórdias de Deus que se renovam a cada dia? Os primeiros momentos do seu dia definem o curso para tudo o que segue. E o Salmo 27 nos convida a começar com confiança, não com terror. Com coragem, não com confusão. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27, 1. Com estas palavras, o salmista afasta toda sombra de dúvida. A luz dispersa as trevas. A salvação expulsa o desespero. A força supera a fraqueza. Isso é o que o Salmo 27 proclama. Antes das exigências da vida, que se precipitam como uma inundação, antes que o inimigo sussurre suas mentiras, antes que o mundo tente abalar sua paz, este salmo eleva sua alma a um terreno mais alto. Ele chama você a olhar para cima e lembrar quem Deus é. Ele não é um observador distante, ele é seu defensor. Ele não é um ajudante ocasional, ele é seu refúgio eterno. Certa vez, encontrei um homem, em uma de nossas cruzadas evangelísticas, que havia perdido tudo em um incêndio. Sua casa, suas posses, até mesmo suas fotografias de família, tudo havia sido reduzido a cinzas. Quando o encontrei, esperava ver um homem abatido pela tragédia. Em vez disso, encontrei alguém cuja fé brilhava mais intensamente que as chamas que haviam consumido seus bens materiais. Reverendo Graham, ele me disse, aprendi que quando você perde tudo, é quando descobre que Jesus é suficiente. Que testemunho poderoso! Aquele homem tinha encontrado a verdade que o salmista conhecia. O Senhor é nossa luz e salvação. Davi, o autor deste salmo, sabia o que era ser perseguido por inimigos, enfrentar probabilidades impossíveis, experimentar rejeição e solidão. E, no entanto, sua confiança em Deus era inabalável. Ele não disse, "O Senhor pode ser minha salvação", ou "Espero que Ele seja minha fortaleza". Não. Ele declarou com certeza, "O Senhor é a minha luz e a minha salvação". É a ousadia da fé. Esse é o tipo de confiança que transforma suas manhãs, seus dias e sua vida. Gostou da mensagem? Curta o vídeo, comente fé e não perca o final. Tem uma surpresa esperando por você. Então, quando você despertar, antes mesmo que seus pés toquem o chão, deixe que o Salmo 27 esteja em seus lábios. Deixe que seja a bandeira sobre o seu dia. Em vez de acordar para a preocupação, acorde para a adoração. Em vez de temer o desconhecido, declare a verdade. O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei? O mundo pode tremer, mas a palavra de Deus permanece firme. Deixe que seu primeiro pensamento a cada manhã não seja de problemas, mas de triunfo. Porque tendo Deus como sua luz, salvação e fortaleza, a quem você temerá? Martim Lutero, o grande reformador, certa vez disse, "Se eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, eu ainda plantaria uma macieira hoje." Essa é a confiança inabalável que vem de conhecer o Deus
que sustenta o universo em suas mãos. Não é uma negação cega da realidade, mas uma afirmação da soberania de Deus sobre todas as circunstâncias. O mundo está cheio de incertezas, mas o Salmo 27 nos dá estabilidade. Todos os dias, acordamos para um mundo que parece cada vez mais instável. As notícias estão cheias de conflitos, economias sobem e descem, relacionamentos são testados e lutas pessoais parecem intermináveis. Não sabemos o que o dia trará, uma crise inesperada, uma conversa difícil, um novo desafio para o qual nos sentimos despreparados, mas o Salmo 27 nos ancora em algo maior do que as areias movediças deste mundo. Ele nos aponta para o fundamento inabalável da presença e das promessas de Deus. Davi escreve: "O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei?" Uma fortaleza é um lugar de segurança, uma fortaleza que não pode ser facilmente derrubada. Nos tempos antigos, as cidades construíam fortalezas para se protegerem dos exércitos invasores. Mas Davi não estava confiando em muros de pedra, ele estava confiando no Deus vivo. E esse mesmo Deus é nosso refúgio hoje. Quando tudo ao nosso redor parece imprevisível, Deus permanece o mesmo. Ele não é pego de surpresa pelos eventos de nossas vidas. Ele não entra em pânico quando enfrentamos dificuldades. Ele é firme, inamovível e soberano sobre todas as coisas. O renomado pregador Charles Spurgeon falou: "Deus é demasiado sábio para errar, demasiado bom para ser cruel. Deixa o amanhã com ele, que pode tornar as mais negras nuvens em manhãs brilhantes." É por isso que começar seu dia com o Salmo 27 é tão poderoso. Ele lembra você de que, não importa o que você possa enfrentar, você é sustentado por aquele que nunca falha. Quando notícias inesperadas abalam seus planos, quando pessoas se voltam contra você, quando o caminho à frente parece bloqueado, você entra em pânico ou se aprofunda na presença de Deus. Vamos juntos nessa jornada de fé? Comente Salmo 27. Inscreva-se e fique até o final para uma revelação incrível. O Salmo 27 nos ensina que a confiança é uma escolha. É escolher acreditar que mesmo quando a batalha ruge, Deus ainda está no controle. É escolher lembrar que nenhuma situação é maior do que o poder de Deus. Cada manhã, você tem uma decisão a tomar. Você entrará no dia com medo ou com fé? Você deixará que a adversidade o afaste de Deus ou o aproxime dele? O Salmo 27 nos lembra que a confiança não se baseia no que vemos, mas em quem Deus é. E Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele é a fortaleza que nunca desmorona. Então, quando a batalha vier, não recue. Permaneça firme. Quando o inimigo o cercar, não ceda. Levante seus olhos para aquele que luta por você. Porque quando você confia no Senhor, mesmo diante da adversidade, você não será abalado. Há momentos na vida em que nos sentimos abandonados, momentos em que até mesmo aqueles mais próximos de nós parecem não entender nossas lutas. Enfrentamos batalhas que outros não podem ver, fardos em nossos corações e medos que nos sussurram no silêncio. Mas o Salmo 27 nos lembra de uma verdade poderosa. Mesmo que o mundo inteiro se volte contra nós, Deus permanece fiel. Davi escreve no versículo 10: "Porque quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá." Salmo 27, 10. Pense nisso por um momento. O amor de um pai ou de uma mãe é um dos amores mais fortes do mundo. E, no entanto, Davi entendia que mesmo que os relacionamentos humanos mais fundamentais falhassem com ele, Deus nunca o faria. Sua presença é constante, seu amor é inabalável e sua fidelidade nunca está em dúvida. A solidão é uma das maiores armas do inimigo. Ele quer que você acredite que está isolado, esquecido e invisível. Ele quer que você pense
que ninguém se importa com o que você está passando. Mas o Salmo 27 destrói essa mentira. Ele diz que mesmo nos momentos mais sombrios, você não está sozinho. O Deus que criou os céus está ao seu lado. O Senhor de tudo está caminhando com você. Você pode sentir que ninguém entende sua dor, mas Deus vê cada lágrima. Você pode sentir que tem que lutar suas batalhas sozinho, mas Deus vai adiante de você. Você pode se sentir rejeitado pelas pessoas, mas você é escolhido por Ele. Sua presença não se baseia em como você se sente, mas em sua promessa eterna. O respeitado pastor e autor John Stott escreveu: Deus ama cada um de nós, como se houvesse apenas um de nós para amar. Portanto, quando você acorda de manhã, lembre-se desta verdade. Eu nunca estou sozinho. Antes que o mundo fale, antes que a dúvida sussurre em seu coração, deixe que o Salmo 27 fale fé. Antes que o medo lhe diga que você está esquecido, deixe que a palavra de Deus lembre que você é dele. Não importa quem se afaste, não importa quem não entenda você, não importa quão solitário o caminho possa parecer, o Senhor o acolherá. E isso é suficiente. Todos os dias, acordamos com escolhas. O mundo exige nossa atenção desde o momento em que abrimos os olhos. Notificações tocam, e-mails se acumulam, preocupações de ontem voltam sorrateiramente e nossas mentes começam a correr em direção às demandas do dia. Mas o Salmo 27 nos lembra que, antes de fazermos qualquer outra coisa, devemos buscar a presença de Deus. Davi escreve no versículo 4: Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27, 4. Observe que Davi não pediu riquezas, poder ou uma vida mais fácil. Ele pediu uma coisa: estar com Deus. Acima de tudo, ele ansiava por habitar na presença de Deus. Ele entendia que nada neste mundo poderia satisfazer sua alma como a presença do Senhor. Quão diferentes seriam nossas vidas se fizéssemos dessa nossa primeira prioridade? Em vez de alcançar nossos telefones, e se alcançássemos a palavra de Deus? Em vez de encher nossas mentes com notícias e distrações, e se as enchêssemos com a verdade? Em vez de começar o dia com estresse, e se o começássemos com rendição? Buscar a Deus primeiro não significa ignorar responsabilidades, significa ancorar-se nele antes de qualquer outra coisa. Significa reconhecer que nenhuma quantidade de planejamento, esforço ou controle pode substituir a sabedoria e a paz que vem de estar em sua presença. Como C.S. Lewis, o renomado autor e apologista cristão, disse: coloque primeiro as coisas em primeiro lugar, e teremos não apenas as primeiras, mas as segundas coisas também. Coloque as segundas coisas em primeiro lugar, e perderemos tanto as primeiras quanto as segundas coisas. Antes de tudo, clique no like se você crê no poder de Deus e inscreva-se. O final do vídeo vai te surpreender. Quando notícias inesperadas abalam seus planos, quando pessoas se voltam contra você, quando o caminho à frente parece bloqueado, você entra em pânico ou se aprofunda na presença de Deus. Vamos juntos nessa jornada de fé? Comente Salmo 27. Inscreva-se e fique até o final para uma revelação incrível. O Salmo 27 nos ensina que a confiança é uma escolha. É escolher acreditar que mesmo quando a batalha ruge, Deus ainda está no controle. É escolher lembrar que nenhuma situação é maior do que o poder de Deus. Cada manhã, você tem uma decisão a tomar. Você entrará no dia com medo ou com fé? Você deixará que a adversidade o afaste de Deus ou o aproxime dele? O Salmo 27 nos lembra que a confiança não se baseia no que vemos, mas em quem Deus é. E Ele é fiel.
Ele é poderoso. Ele é a fortaleza que nunca desmorona. Então, quando a batalha vier, não recue. Permaneça firme. Quando o inimigo o cercar, não ceda. Levante seus olhos para aquele que luta por você. Porque quando você confia no Senhor, mesmo diante da adversidade, você não será abalado. Há momentos na vida em que nos sentimos abandonados. Momentos em que até mesmo aqueles mais próximos de nós parecem não entender nossas lutas. Enfrentamos batalhas que outros não podem ver, fardos em nossos corações e medos que nos sussurram no silêncio. Mas o Salmo 27 nos lembra de uma verdade poderosa. Mesmo que o mundo inteiro se volte contra nós, Deus permanece fiel. Davi escreve no versículo 10: Porque quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Salmo 27, 10. Pense nisso por um momento. O amor de um pai ou de uma mãe é um dos amores mais fortes do mundo. E, no entanto, Davi entendia que mesmo que os relacionamentos humanos mais fundamentais falhassem com ele, Deus nunca o faria. Sua presença é constante, seu amor é inabalável e sua fidelidade nunca está em dúvida. A solidão é uma das maiores armas do inimigo. Ele quer que você acredite que está isolado, esquecido e invisível. Ele quer que você pense que ninguém se importa com o que você está passando. Mas o Salmo 27 destrói essa mentira. Ele diz que mesmo nos momentos mais sombrios, você não está sozinho. O Deus que criou os céus está ao seu lado. O Senhor de tudo está caminhando com você. Você pode sentir que ninguém entende sua dor, mas Deus vê cada lágrima. Você pode sentir que tem que lutar suas batalhas sozinho, mas Deus vai adiante de você. Você pode se sentir rejeitado pelas pessoas, mas você é escolhido por Ele. Sua presença não se baseia em como você se sente, mas em sua promessa eterna. O respeitado pastor e autor John Stott escreveu: Deus ama cada um de nós, como se houvesse apenas um de nós para amar. Portanto, quando você acorda de manhã, lembre-se desta verdade. Eu nunca estou sozinho. Antes que o mundo fale, antes que a dúvida sussurre em seu coração, deixe que o Salmo 27 fale fé. Antes que o medo lhe diga que você está esquecido, deixe que a palavra de Deus lembre que você é dele. Não importa quem se afaste, não importa quem não entenda você, não importa quão solitário o caminho possa parecer, o Senhor o acolherá. E isso é suficiente. Todos os dias, acordamos com escolhas. O mundo exige nossa atenção desde o momento em que abrimos os olhos. Notificações tocam, e-mails se acumulam, preocupações de ontem voltam sorrateiramente e nossas mentes começam a correr em direção às demandas do dia. Mas o Salmo 27 nos lembra que, antes de fazermos qualquer outra coisa, devemos buscar a presença de Deus. Davi escreve no versículo 4: Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27, 4. Observe que Davi não pediu riquezas, poder ou uma vida mais fácil. Ele pediu uma coisa: estar com Deus. Acima de tudo, ele ansiava por habitar na presença de Deus. Ele entendia que nada neste mundo poderia satisfazer sua alma como a presença do Senhor. Quão diferentes seriam nossas vidas se fizéssemos dessa nossa primeira prioridade? Em vez de alcançar nossos telefones, e se alcançássemos a palavra de Deus? Em vez de encher nossas mentes com notícias e distrações, e se as enchêssemos com a verdade? Em vez de começar o dia com estresse, e se o começássemos com rendição? Buscar a Deus primeiro não significa ignorar responsabilidades, significa ancorar-se nele antes de qualquer outra coisa. Significa reconhecer que nenhuma quantidade de planejamento, esforço
ou o controle pode substituir a sabedoria e a paz que vem de estar em sua presença. Como C.S. Lewis, o renomado autor e apologista cristão, disse: coloque primeiro as coisas em primeiro lugar, e teremos não apenas as primeiras, mas as segundas coisas também. Coloque as segundas coisas em primeiro lugar, e perderemos tanto as primeiras quanto as segundas coisas. Antes de tudo, clique no like se você crê no poder de Deus e inscreva-se. O final do vídeo vai te surpreender. O Salmo 27 nos chama a realinhar nossas prioridades. Quando buscamos a Deus primeiro, vemos o dia de maneira diferente. Não entramos nele com ansiedade, entramos com segurança. Não reagimos aos problemas com medo. Respondemos com fé. Não perseguimos coisas que se desvanecem, buscamos aquele que é eterno. Então, que esta seja a sua oração, todas as manhãs. Senhor, antes que eu faça qualquer outra coisa, eu te busco. Antes de tomar qualquer decisão, busco tua sabedoria. Antes de enfrentar o mundo, descanso em tua presença. Porque quando você começa seu dia buscando o primeiro, todo o resto se encaixa. Vivemos em um mundo que constantemente nos diz para confiar em nós mesmos. A sociedade nos ensina a sermos autossuficientes, a enfrentar as dificuldades com pura força de vontade, a nos mantermos fortes em nossas próprias habilidades. Mas, se formos honestos, todos chegamos a momentos em que nossa força não é suficiente. Chegamos ao fim de nossa resistência, enfrentando problemas grandes demais para resolver, fardos pesados demais para carregar e batalhas ferozes demais para lutar sozinhos. É por isso que o Salmo 27 é tão poderoso. Ele redireciona a nossa confiança de nós mesmos para o Senhor, a única fonte verdadeira de força. Davi escreve no versículo 1: O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27, 1. Uma fortaleza é um lugar de defesa, um refúgio, um lugar onde o inimigo não pode alcançar. Davi não estava se vangloriando de sua própria força. Ele estava declarando que sua força vinha do Senhor. Ele havia enfrentado leões e ursos no deserto. Permaneceu diante de Golias com nada além de uma funda e fugiu da perseguição implacável do rei Saul. Mas em cada desafio, Davi sabia que seu poder não estava nele, em suas armas, em sua habilidade ou em sua sabedoria. Estava na presença de Deus. Como disse o grande evangelista E.M. Bounds, o que a igreja precisa hoje não é de mais maquinaria, ou melhor, não é de novas organizações ou métodos mais inovadores, mas de homens que o Espírito Santo possa usar. Homens de oração. Homens poderosos em oração. Quantas vezes tentamos lutar as batalhas da vida com nossa própria força? Quantas vezes carregamos o peso de nossas lutas sozinhos, exaustos e sobrecarregados? Mas o Salmo 27 nos lembra que não precisamos fazer isso. O mesmo Deus que sustentou Davi nos sustenta hoje. O mesmo Deus que o fortaleceu no deserto nos fortalece em nossa fraqueza. Então, quando você acorda de manhã, não entre no dia confiando em si mesmo. Entre confiando em Deus. Não dependa de seu próprio entendimento, dependa da sabedoria dele. Não carregue o peso do mundo em seus ombros, coloque-o nas mãos dele. Porque quando o Senhor é sua fortaleza, você não precisa ter medo. Quando ele é sua força, você não será abalado. E quando ele é sua fonte, você terá tudo o que precisa para enfrentar o que vier. Lembro-me de visitar um jovem pastor em um país onde o cristianismo era perseguido. Ele havia sido preso várias vezes por pregar o evangelho, e sua família enfrentava constante assédio. Quando lhe perguntei como ele encontrava coragem para continuar, ele me mostrou suas mãos calejadas e disse: Reverendo Graham, estas mãos são fracas demais para segurar o evangelho. É o evangelho
que me segura. Há uma fome em cada coração humano, um anseio que nada neste mundo pode satisfazer completamente. As pessoas correm atrás de riqueza, sucesso, relacionamentos e prazer, esperando que essas coisas preencham o vazio interior. Mas não importa quanto conseguimos, sempre há um desejo mais profundo, uma sede não saciada que nada na terra pode satisfazer. O Salmo 27 revela a resposta para esse anseio. Ela é encontrada na presença de Deus. Davi escreve no versículo 4: Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27, 4. Observe o que Davi está dizendo aqui. Ele havia sido um guerreiro, um rei, um homem de grandes vitórias, mas a única coisa que ele desejava acima de tudo era estar com Deus. Ele não queria apenas proteção, sucesso ou bênçãos, ele queria a presença do Senhor. E quanto a nós? Acordamos cada dia com esse mesmo desejo ou nos apressamos em encher nosso tempo com tudo, menos com Deus? A verdade é que fomos criados para a presença dele. É aí que a paz é encontrada. É aí que a alegria é restaurada. É aí que nossas necessidades mais profundas são atendidas. O teólogo reformado John Piper disse: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Esta é uma verdade profunda. Nossa maior alegria e o maior propósito de nossa existência se encontram em desfrutar da presença de Deus. Habitar na presença de Deus não significa que temos que viver em um prédio de igreja ou nos isolar do mundo. Significa viver em constante comunhão com Ele, buscando o primeiro em todas as coisas e fazendo dele o centro de nossas vidas. Significa acordar de manhã e dizer: Senhor, acima de tudo, quero conhecê-lo mais hoje. O mundo oferece distrações temporárias, mas apenas Deus oferece realização eterna. Quanto mais o buscamos, mais percebemos que Ele é o tesouro que nossos corações têm ansiado o tempo todo. Então, faça esta sua oração cada manhã. Senhor, deixe-me habitar em sua presença. Deixe-me ver sua beleza. Deixe-me caminhar com o Senhor hoje, porque na presença dele encontramos tudo o que nossas almas realmente precisam. Ninguém está isento de dificuldades. As provações vêm de muitas formas: perda inesperada, dificuldades financeiras, relacionamentos quebrados, doenças ou batalhas espirituais que nos desgastam. Há temporadas em que as tempestades da vida parecem implacáveis, quando nos sentimos vulneráveis e expostos, ansiando por um lugar de segurança. Mas o Salmo 27 nos dá uma promessa. O próprio Deus é nosso abrigo, nosso esconderijo em meio a problemas. Davi declara no versículo 5: Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me ocultará e levar-me-á sobre uma rocha. Salmo 27, versículo 5. Estas não são palavras vazias, são o testemunho de um homem que passou pelo fogo e viu a fidelidade de Deus em primeira mão. Davi havia fugido por sua vida, vivido em cavernas e enfrentado inimigos que queriam destruí-lo. Mas, em tudo isso, ele sabia que Deus era seu verdadeiro refúgio. Não uma fortaleza de pedra, não os exércitos de Israel, mas a presença do Todo-Poderoso. O renomado pregador Charles Spurgeon, em um de seus sermões mais poderosos, disse: Eu tenho aprendido a beijar a onda que me joga contra a rocha das eras. Que profunda sabedoria! Ele reconheceu que mesmo nossas dificuldades mais amargas podem nos levar mais perto de Deus. Nós também precisamos de um lugar para correr quando a vida se torna avassaladora, e esse lugar não é encontrado em nossa própria força, em distrações ou nas falsas seguranças deste mundo,
é encontrado somente em Deus. Ele é nosso abrigo quando a ansiedade tenta assumir o controle. Ele é nosso esconderijo quando nos sentimos atacados pelo medo. Ele nos eleva quando as ondas da vida ameaçam nos arrastar para baixo. Mas aqui está a chave. Devemos correr para Ele. Um abrigo só protege aqueles que entram nele. Uma fortaleza só protege aqueles que se refugiam dentro dela. É por isso que devemos começar cada dia colocando-nos sob sua cobertura. Antes de enfrentar o mundo, devemos entrar no abrigo de sua palavra, suas promessas e sua presença. Então, quando os problemas vierem, não fique do lado de fora na tempestade. Corra para aquele que oferece segurança. Quando o medo tentar dominá-lo, não lute sozinho. Deixe que Deus o esconda sob a sombra de suas asas, porque nele você está seguro, protegido e elevado acima da tempestade. Tive o privilégio de ministrar a um soldado que havia retornado da guerra com profundos traumas. Ele me contou sobre uma noite em que seu acampamento foi bombardeado. Em meio aos explosivos e gritos, ele encontrou um buraco no chão, não muito mais que uma leve depressão, e se jogou nele, pressionando seu corpo contra a terra. Não era muito, ele me disse, mas era tudo o que eu tinha, e me salvou. Então, seus olhos se encheram de lágrimas quando acrescentou: foi assim que aprendi a correr para Deus. Ele é meu esconderijo agora, não importa o que exploda ao meu redor. O apóstolo Paulo entendeu essa verdade tão profundamente quando escreveu: porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Ele havia descoberto que uma vida centrada em Jesus é a única vida que vale a pena viver. Ele havia encontrado o segredo da verdadeira alegria, não nas circunstâncias, mas na presença de Cristo. Durante meus anos de ministério, conheci pessoas de todas as esferas da vida, de líderes mundiais a pessoas comuns lutando para sobreviver. E posso dizer com toda certeza que os mais abençoados, os mais pacíficos, os mais resilientes em face das tempestades da vida foram aqueles que fizeram da busca pela presença de Deus seu objetivo principal. Lembro-me de uma senhora que conheci em uma de nossas cruzadas. Ela havia perdido o marido e 2 filhos em um trágico acidente. Quando me aproximei dela, esperando encontrar uma mulher esmagada pelo luto, em vez disso, encontrei alguém cujos olhos refletiam uma paz que transcendia o entendimento humano. Como? Perguntei simplesmente. Sua resposta foi igualmente simples. Todo dia, antes do amanhecer, eu busco seu rosto. Na escuridão da minha dor, encontro a luz da sua presença. A presença de Deus é nosso santuário em um mundo caótico. É o lugar onde encontramos força quando estamos fracos, clareza quando estamos confusos e esperança quando o desespero ameaça nos consumir. O Salmo 46, 10 nos instrui: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em nossa cultura barulhenta e frenética, essa pode ser uma das disciplinas mais difíceis de cultivar, mas é essencial. Precisamos criar espaço para encontrar Deus no silêncio, para ouvir sua voz acima do clamor de outras vozes que competem por nossa atenção. Corrie ten Boom, que sobreviveu aos horrores de um campo de concentração nazista, disse: nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Essa confiança vem de passar tempo na presença dele, conhecendo seu caráter e experimentando o seu amor infalível. Muitos de nós vivemos vidas fragmentadas, correndo de uma atividade para outra, tentando equilibrar trabalho, família, igreja e inúmeras outras responsabilidades. Nos sentimos puxados em 1000 direções diferentes e nossa vida espiritual frequentemente sofre por isso. Acabamos dando a Deus nossas sobras.
Os poucos minutos que sobraram no final de um dia exaustivo, o breve momento entre compromissos. Mas Davi nos mostra um caminho melhor. Ele estabeleceu sua prioridade. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Não era um item em sua lista de afazeres. Era a coisa que definia tudo mais em sua vida. Essa única preocupação, habitar na presença de Deus, moldava suas decisões, suas ações e suas respostas às circunstâncias da vida. Em 2 Crônicas 16:9, lemos: Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus está ativamente procurando pessoas que farão dele sua prioridade principal, e ele promete fortalecer tais pessoas. Como disse A. W. Tozer, o renomado autor e pastor, o homem que tem Deus como seu tesouro encontrou o maior de todos os tesouros. Nada se compara a ele. O homem que tem Deus como seu tesouro tem tudo. Há um perigo sutil que muitos cristãos enfrentam. Buscamos as bênçãos de Deus em vez de buscar o próprio Deus. Queremos o que Ele pode nos dar: paz, prosperidade, proteção. Mas perdemos de vista o fato de que o maior presente é sua presença. Quando Moisés estava liderando os israelitas para a terra prometida, Deus ofereceu enviar um anjo adiante deles. Mas Moisés respondeu: Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Êxodo 33:15. Ele entendeu que nem mesmo a terra prometida valeria a pena sem a presença de Deus. Talvez você seja um dos que está se perguntando por que sua vida cristã parece tão árida. Você vai à igreja, lê sua Bíblia, ora antes das refeições, mas ainda sente que algo está faltando. Pode ser que você tenha se concentrado nas práticas religiosas em vez da presença de Deus. Você está cumprindo deveres em vez de desenvolver um relacionamento. O antídoto para essa aridez espiritual é o mesmo desejo que Davi expressou: contemplar a beleza do Senhor. Passar tempo em sua presença, não por obrigação, mas por deleite. Procurá-lo, não apenas por suas bênçãos, mas por quem ele é. O Dr. Martin Lloyd-Jones, o ilustre pregador galês, disse: a principal causa das dificuldades na vida cristã é tentar viver a vida cristã sem a presença cristã. Quão verdadeiro isso é? Estamos tentando produzir frutos espirituais sem permanecer na videira. João 15:5. Uma das minhas histórias favoritas da Bíblia é encontrada em Lucas 10, onde Jesus visita o lar de Maria e Marta. Enquanto Marta estava ocupada com muito serviço, Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras. Quando Marta reclamou sobre a falta de ajuda de sua irmã, Jesus respondeu: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10:41-42. Muitos de nós somos como Marta, ocupados demais, servindo a Jesus para realmente desfrutar de sua presença. Estamos tão preocupados em fazer coisas para Ele que nos esquecemos de estar com Ele. Mas Jesus deixou claro que Maria havia escolhido a boa parte, aquela coisa necessária que Davi também havia identificado: sentar-se na presença do Senhor. Imagino que você possa estar pensando: mas tenho tantas responsabilidades, como posso colocar Deus em primeiro lugar quando há tantas demandas em meu tempo? É uma pergunta válida. A verdade é que não se trata de quanto tempo você passa, mas da qualidade desse tempo e da orientação contínua de seu coração em direção a Ele. O grande reformador Martinho Lutero disse certa vez: tenho tanto para fazer hoje que precisarei passar as primeiras 3 horas em oração. Ele entendeu que buscar a Deus primeiro não era um luxo, mas uma necessidade absoluta, especialmente nos dias mais ocupados. Buscar a Deus primeiro
não significa que você vai ignorar suas responsabilidades. Na verdade, significa que você as abordará com a sabedoria, clareza e força que vem de estar em sua presença. Jesus nos prometeu em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele cuida de todo o resto, não de uma forma mágica, mas de uma maneira sobrenatural, dando a você a sabedoria para tomar decisões sábias, a paz para enfrentar os desafios e a força para perseverar quando o caminho é difícil. Gosto de pensar nisto como uma questão de alinhamento. Quando nossos corações estão alinhados com Deus, tudo mais em nossa vida se alinha corretamente. Nossas relações, nosso trabalho, nossas finanças, nosso tempo, todos esses aspectos de nossa vida funcionam melhor quando Deus está no centro. Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu o exemplo perfeito. Apesar das enormes demandas de seu ministério, lemos repetidamente nos evangelhos que ele se retirava para lugares solitários para orar. Ele nutria sua comunhão com o Pai, e foi dessa comunhão que fluía o poder de seu ministério. Quando começamos a viver assim, buscando a Deus primeiro, habitando em sua presença, encontrando nele nossa fortaleza, experimentamos a vida abundante que Jesus prometeu em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta não é uma vida sem desafios ou sofrimento. Como cristãos, não estamos isentos das dores e dificuldades que fazem parte de viver em um mundo caído. Mas é uma vida com um propósito além de nós mesmos, com uma alegria que transcende as circunstâncias e com uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Deixe-me fazer esta pergunta. O que está no centro de sua vida? O que é aquela única coisa que você busca acima de tudo? É carreira, conforto, relacionamentos, sucesso ou é a presença do Deus vivo? Se você deseja experimentar a plenitude que Davi conhecia, essa plenitude que o fez dançar diante do Senhor, com abandono total e escrever salmos de profunda devoção, então faça do Senhor sua única busca. Comece cada dia em sua presença. Caminhe em constante comunhão com Ele. Encontre nele sua fortaleza, seu refúgio e sua alegria. Porque na presença dele há plenitude de alegria. À sua mão direita há delícias para sempre. Salmo 16:11. Esta é a vida que fomos criados para viver. É a única vida que verdadeiramente satisfaz. Vivemos em um mundo que valoriza a velocidade. Queremos respostas agora, soluções imediatamente e bênçãos sem demora. Mas Deus não opera segundo cronogramas humanos. Seus caminhos são mais elevados que os nossos, e seu tempo é sempre perfeito. É por isso que o Salmo 27 termina com uma instrução poderosa. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27:14. Esperar não é fácil. Pode ser frustrante, até mesmo doloroso, quando não vemos respostas imediatas às nossas orações. Clamamos a Deus por cura, por um avanço, por direção. E às vezes, sua resposta não é sim ou não, mas espere. E nesses momentos o inimigo sussurra dúvidas. Deus esqueceu de você. Ele realmente se importa? Ele algum dia responderá? Mas o Salmo 27 nos lembra que esperar não é tempo desperdiçado. É um tempo de fortalecimento, de aprofundamento de nossa confiança, de nos preparar para o que está por vir. Davi entendeu isso. Ele havia sido ungido rei, ainda jovem, mas passou anos fugindo de Saul antes de se sentar no trono. Ele sabia o que significava esperar pelas promessas de Deus. Mas através de todos os atrasos, dificuldades e longas temporadas de incerteza, ele aprendeu a confiar que Deus estava trabalhando.
mesmo quando ele não podia ver, o pastor Oswald Chambers, conhecido por seu devocional Tudo para Ele, escreveu: esperar não é apenas passar o tempo até que algo aconteça. Esperar é parte do processo de se tornar o que Deus quer que sejamos. Esperar no Senhor não significa ficar ociosamente sentado, significa confiar ativamente nele, significa continuar a orar, mesmo quando você ainda não vê a resposta, significa escolher a fé em vez da frustração, a adoração em vez da preocupação e a paciência em vez do pânico. Significa acreditar que Deus é bom, mesmo na espera. Portanto, se você está em uma temporada de espera, não perca o coração. Não deixe que a impaciência o empurre para suas próprias soluções. Em vez disso, fortaleça seu coração no Senhor. Agarre-se às suas promessas. Continue buscando-o. Continue confiando nele. Porque aqueles que esperam no Senhor nunca se decepcionarão. E em seu tempo perfeito, ele responderá, ele agirá, e ele cumprirá cada promessa que falou sobre sua vida. Tenho em mente a história de uma jovem mulher que conheci durante uma de nossas cruzadas. Ela havia orado por 17 anos pela salvação de seu marido. 17 longos anos de oração fiel, sem ver nenhuma mudança. Muitas vezes, ela se perguntou se suas orações faziam alguma diferença, mas ela se agarrou à promessa de Deus e continuou esperando. No 18º ano, seu marido veio àquela cruzada e entregou sua vida a Cristo. Mais tarde, ele me disse: pensei que estava vindo para ouvir Billy Graham, mas Deus estava me atraindo para ouvir sua voz. Aquela mulher aprendeu o significado profundo de esperar no Senhor, e sua espera não foi em vão. A vida é um campo de batalha. Todos os dias enfrentamos lutas, algumas externas, algumas internas. Lutamos contra o desânimo, a tentação, o medo e as pressões deste mundo. Às vezes, pode parecer que estamos cercados por todos os lados, sem saída, mas o Salmo 27 nos lembra que a vitória não vem de nossa própria força, vem da confiança no Senhor. Davi escreve no versículo 6: agora se exalta a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam, e na sua tenda oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Salmo 27, 6. Observe a confiança em suas palavras. Ele não diz, talvez eu seja vitorioso, ou espero conseguir superar isso. Ele declara com certeza que Deus o elevará, que ele vencerá e que sua resposta será louvor. Isso não é otimismo cego, é fé. É o tipo de confiança que sabe que Deus já venceu a batalha antes mesmo de a luta começar. É a confiança que diz: não importa o que eu veja, não importa quão feroz seja a oposição, eu pertenço ao Senhor, e Ele me fará atravessar. Como disse o grande teólogo e reformador João Calvino, a vitória da fé existe somente quando derrubamos nossos medos. Muitas vezes, abordamos a vida sentindo-nos derrotados antes mesmo de começar. Deixamos o medo nos convencer de que a batalha é grande demais. Deixamos que fracassos passados nos digam que não somos fortes o suficiente. Mas o Salmo 27 nos chama a levantar os olhos e lembrar quem luta por nós. Se Deus é por nós, quem pode estar contra nós? Se Ele já prometeu a vitória, por que deveríamos viver com medo? A vitória não se trata de evitar batalhas. Trata-se de saber quem está ao seu lado na luta. Trata-se de caminhar para frente na fé, sabendo que Deus já foi adiante de você. Trata-se de adorar antes do avanço, louvar antes que a resposta chegue e permanecer firme, mesmo quando o inimigo tenta abalá-lo. Então hoje, não importa qual oposição você enfrente, declare o que Davi declarou: agora se exalta a minha cabeça, não por causa de sua força, mas por causa dele. Não porque você tem todas as respostas,
mas porque você confia naquele que tem. E quando a vitória vier, e ela virá, sua resposta será adoração, porque você saberá que foi o Senhor quem lutou por você o tempo todo. Conheci um homem que perdeu tudo em um desastre natural. Sua casa, seu negócio, suas economias, tudo se foi em um único dia. Quando o encontrei alguns meses depois, esperei encontrar alguém amargo e derrotado. Em vez disso, encontrei um homem que irradiava paz e confiança. Como? Perguntei. Como você pode estar tão tranquilo depois de tudo o que aconteceu? Sua resposta me deixou sem palavras. Reverendo Graham, descobri que quando você perde tudo, exceto Jesus, você finalmente percebe que Jesus é suficiente. Como o apóstolo Paulo escreveu: em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Não apenas vencedores, mas mais que vencedores. Não por nossa própria força ou estratégia, mas através daquele que nos amou. O medo é um ladrão. Ele rouba a alegria, paralisa a fé e nos impede de caminhar na plenitude do plano de Deus. Ele sussurra mentiras, magnifica problemas e tenta nos convencer de que estamos sozinhos em nossas lutas. Mas o Salmo 27 começa com uma declaração poderosa que silencia o medo antes mesmo que ele tenha chance de falar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmo 27, 1. A luz e as trevas não podem coexistir no mesmo espaço. Quando a luz entra em um quarto, a escuridão desaparece. É isso que acontece quando caminhamos com Deus. Sua presença expulsa o medo. Davi entendeu isso. Ele havia sido cercado por inimigos, traído por pessoas próximas a ele e enfrentado inúmeros perigos. No entanto, ele podia declarar com ousadia: a quem temerei? Não porque seus problemas não fossem reais, mas porque seu Deus era maior. O grande pregador Charles Spurgeon disse: o medo destrói a esperança, mas a fé eleva a esperança em meio às maiores provações. E você? Quais medos estão tentando contê-lo? Medo do desconhecido? Medo do fracasso? Medo da rejeição? Medo do futuro? Seja o que for, não pode permanecer na presença de Deus. No momento em que você coloca sua confiança nele, sua luz expõe o medo pelo que realmente é: uma ameaça vazia, sem poder, sobre um filho de Deus. Mas aqui está a chave. Você deve permanecer na luz. Você deve escolher, a cada dia, encher sua mente com a verdade dele, em vez das mentiras do inimigo. Você deve começar, cada manhã, com a declaração: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O medo não tem poder sobre mim. O famoso pregador A.W. Tozer escreveu: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Isso é profundamente verdadeiro. Se nossa visão de Deus é pequena, nossos medos serão grandes. Mas, se nossa visão de Deus é grande, se realmente compreendemos seu poder, sua bondade e seu amor, então, nossos medos diminuem em comparação. Há momentos na vida em que nos perguntamos se Deus está ouvindo. Oramos, mas a resposta parece atrasada. Clamamos, mas o céu parece silencioso. Dúvidas se insinuam. Deus realmente me ouve? Ele vê o que estou passando? Mas o Salmo 27 nos dá uma garantia que pode silenciar cada dúvida. Deus não apenas nos ouve, mas ele responde. Davi escreve no versículo 7: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Salmo 27, versículo 7. Esta não é uma oração distante ou meio comprometida. É o clamor desesperado de alguém que sabe que somente Deus pode ajudar. E Davi sabia algo poderoso. Deus ouve os clamores de seus filhos. Pense nisso. Davi, um rei, um guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, ainda clamava ao Senhor. Ele não tinha vergonha de trazer suas necessidades diante de Deus.
Ele não tentava lidar com tudo sozinho. Ele sabia que a coisa mais poderosa que poderia fazer era elevar sua voz em oração. A grande missionária e autora Elizabeth Elliot, cujo marido foi martirizado enquanto tentava levar o evangelho a um povo não alcançado, disse: "A oração faz uso da promessa de Deus e se baseia na promessa de Deus. Esta é a nossa única esperança, mas é uma esperança certíssima." Quantas vezes lutamos em silêncio? Quantas vezes carregamos fardos que Deus nunca pretendeu que carregássemos sozinhos? O Salmo 27 nos lembra que não precisamos fazer isso. Quando clamamos ao Senhor, Ele nos ouve. Quando clamamos a Ele, Ele age em nosso favor. Ele pode não responder da maneira que esperamos ou no tempo que desejamos, mas Ele nunca é surdo às nossas orações. Então, que esta seja a sua confiança hoje. Deus ouve você. Ele ouve cada oração sussurrada, cada súplica desesperada, cada fardo não expresso de seu coração. E porque Ele ouve, você pode confiar que Ele já está trabalhando. Você pode não ver ainda, mas Ele está se movendo nos bastidores. Seu tempo é perfeito, e suas respostas são sempre boas. Por isso, não pare de orar, não pare de clamar a Ele. Continue buscando, continue batendo, continue acreditando, porque o Deus que ouviu Davi ouve você. E Ele é fiel para responder. Um dos maiores temores que uma pessoa pode experimentar é o medo de ser abandonada, seja a dor da rejeição, a perda de um ente querido ou a solidão que se insinua durante tempos difíceis. Todos ansiamos pela garantia de que não estamos sozinhos. Mas o Salmo 27 nos dá uma promessa que permanece firme, mesmo quando tudo o mais na vida muda. Davi escreve, no versículo 10, "Porque quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá." Salmo 27, 10. Pense nisso. Mesmo que as pessoas mais próximas em nossas vidas nos deixassem, Deus nunca o fará. Seu amor não é condicional, sua presença não é temporária. Ele não é como pessoas que podem mudar, decepcionar ou ir embora. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Davi sabia como era ser abandonado. Ele havia sido perseguido por inimigos, traído por amigos e até mesmo mal compreendido por sua própria família. Mas em meio a tudo isso, ele se agarrou a esta verdade: Deus nunca o havia deixado. E essa mesma promessa é para você hoje. Corrie ten Boom, que sofreu imensamente em um campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial, escreveu: "Não há poço tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo." Talvez você tenha se sentido esquecido. Talvez tenha passado por temporadas em que parecia que ninguém se importava. Talvez tenha se perguntado se Deus se afastou. Mas a verdade do Salmo 27 é esta: Ele ainda está com você. Ele não o abandonou e nunca o fará. Quando a vida fica difícil, quando relacionamentos se rompem, quando a solidão tenta dominar, firme-se nesta promessa: o Senhor me acolherá. Quando as pessoas falham, Deus permanece. Quando as circunstâncias mudam, Ele permanece o mesmo. Quando tudo o mais é incerto, seu amor é inabalável. Nunca me esquecerei de visitar um orfanato na Coreia após a guerra. Entre muitas crianças com olhos tristes e temerosos, havia uma garotinha, não com mais de 6 anos, que exibia uma confiança notável. Quando perguntei à diretora sobre ela, fui informado de que a criança havia chegado ao orfanato após ver seus pais serem mortos diante de seus olhos. Durante semanas, ela não falou. Então, um dia, uma das trabalhadoras cristãs estava cantando suavemente um hino sobre o amor de Jesus. A menina olhou para cima e perguntou: "Esse Jesus, ele nunca vai me deixar, como meus pais deixaram?" Quando a mulher compartilhou a promessa de Hebreus 13:5, "Nunca te deixarei,
nem te desampararei. Algo mudou no rosto daquela criança. Ela havia encontrado uma âncora para sua alma, uma promessa que podia sustentar mesmo o mais profundo dos sofrimentos. Meus queridos irmãos e irmãs, não importa quão solitário o caminho possa parecer, não estamos caminhando sozinhos. O Pai Celestial caminha conosco. Não há vale escuro demais que sua luz não possa penetrar, nem fardo pesado demais que seus braços não possam carregar. Portanto, não tenha medo. Você nunca está sozinho, nunca está esquecido, nunca está sem esperança. Seja qual for a estrada à frente, o Senhor o acolherá. A esperança é algo poderoso. Ela dá força em tempos de luta, luz em momentos de escuridão e resistência quando a vida se torna avassaladora. Mas a questão é, onde está depositada a sua esperança? Se for nas pessoas, elas podem decepcionar. Se for na riqueza, ela pode desvanecer. Se for nas circunstâncias, elas podem mudar. Mas o Salmo 27 nos chama a depositar nossa esperança no único que nunca falha, nosso Deus. Davi declara no versículo 13: Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Salmo 27, 13. Observe a confiança em suas palavras. Ele não estava apenas esperando por algo vago ou incerto. Ele estava declarando que veria a bondade de Deus em sua vida. Sua esperança não estava baseada em emoções ou situações temporárias. Estava ancorada no caráter de Deus. E essa mesma esperança está disponível para nós hoje. O renomado teólogo alemão Jürgen Moltmann, que viveu o horror dos campos de prisioneiros na Segunda Guerra Mundial, escreveu em seu livro Teologia da Esperança. A esperança cristã não é um otimismo que ignora o sofrimento, mas uma certeza que transcende o sofrimento. Não importa quais desafios enfrentemos, não importa quanto tempo a batalha pareça durar, podemos permanecer firmes, sabendo que a bondade de Deus não é um sonho distante, é uma realidade para aqueles que confiam nele. Mas aqui está a chave. Devemos escolher acreditar. Davi diz: Creio que verei. A fé não é apenas sentir-se esperançoso quando as coisas estão indo bem. É confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando o caminho é difícil. É declarar: Eu verei sua bondade, mesmo antes que o avanço venha. Então hoje, levante sua cabeça, recuse-se a ficar desanimado, firme-se na promessa de que seu Deus é bom, que Ele está operando todas as coisas para o seu bem e que seu futuro está seguro em suas mãos. O mundo pode ser incerto, mas sua esperança nele é inabalável. Continue acreditando, continue confiando, porque assim como Davi declarou, você verá a bondade do Senhor em sua vida. Durante meus anos de ministério, conheci inúmeras pessoas cujas histórias testificam dessa verdade. Lembro-me particularmente de um homem que havia sido diagnosticado com uma doença terminal. Os médicos lhe deram 6 meses de vida. Quando visitei seu leito de hospital, esperei encontrar um homem consumido pelo desespero. Em vez disso, encontrei alguém radiante de esperança. Reverendo Graham, ele me disse, eles dizem que tenho 6 meses, mas deixe-me dizer algo. Quer eu viva mais 6 dias ou mais 60 anos, cada momento é um presente, e eu o viverei na certeza da bondade de Deus. Esse homem viveu não 6 meses, mas quase 7 anos além daquele diagnóstico, e a cada passo do caminho, ele testificou da bondade de Deus, não apenas nas curas e milagres, mas nas lutas e nas dores. Ele havia aprendido o segredo de ver a bondade de Deus em todas as coisas. O Salmo 27, com sua mensagem poderosa de fé, confiança e refúgio em Deus, é mais do que um texto bíblico. É um convite para transformar a maneira como enfrentamos nossos dias e desafios. Ao meditar sobre este salmo, sinto uma profunda conexão com a promessa de que Deus é nossa luz, nossa salvação
e nossa fortaleza. Salmo 27, versículo 1. Em um país como o Brasil, onde a fé é um pilar central na vida de tantas pessoas, essa mensagem ressoa com força, trazendo esperança em meio às tempestades da vida. Vivemos em um mundo acelerado, onde as notícias diárias, as pressões do trabalho e as incertezas do futuro podem nos sobrecarregar. Mas o Salmo 27 nos chama a começar cada dia com um coração ancorado em Deus, não no medo. Ele nos lembra que, independentemente dos obstáculos, sejam financeiros, emocionais ou espirituais, Deus é um refúgio inabalável, uma fortaleza que não pode ser destruída. A primeira lição que retiro do Salmo 27 é a importância de priorizar a presença de Deus. Davi, ao escrever, "Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida", Salmo 27:4, nos ensina que a verdadeira paz não vem de conquistas materiais ou de circunstâncias perfeitas, mas de uma comunhão constante com Deus. No contexto brasileiro, onde a espiritualidade está tão presente, seja nas missas lotadas, nos cultos vibrantes ou nas orações em família, isso significa reservar um momento diário para orar, ler a Bíblia ou simplesmente aquietar o coração diante de Deus. Aplico isso em minha vida, começando cada manhã com uma oração simples, pedindo sabedoria e força para enfrentar o dia. Esse hábito me ajuda a alinhar minhas prioridades, reduzindo a ansiedade e me lembrando que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Outra lição poderosa é a coragem diante do medo. Davi pergunta: "A quem temerei?" Salmo 27, versículo 1. Não porque sua vida era livre de problemas, mas porque ele confiava em um Deus maior que qualquer adversidade. No Brasil, enfrentamos desafios diários, desde a violência urbana até as dificuldades econômicas, que podem nos paralisar. Mas o Salmo 27 me ensina a substituir o medo pela fé. Recentemente, passei por uma situação financeira difícil e o medo de não conseguir pagar as contas me consumia. Inspirado por esse salmo, decidi confiar em Deus, orando e entregando a Ele minhas preocupações. Não foi uma solução mágica, mas encontrei paz para tomar decisões sábias e força para perseverar. Essa confiança me permitiu ver portas se abrirem, como uma oportunidade de trabalho inesperada, que só posso atribuir à providência divina. O Salmo 27 também nos ensina sobre a espera em Deus. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. E fortifique-se o teu coração. Salmo 27:14. É um lembrete de que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não entendemos seus planos. No Brasil, onde a cultura muitas vezes valoriza a paciência e a resiliência, pense nas longas filas ou na espera por melhores dias, essa lição é especialmente relevante. Aprendi a aplicar isso em minha vida ao enfrentar atrasos em projetos pessoais. Em vez de me frustrar, comecei a usar esses momentos de espera para crescer espiritualmente, estudando a palavra e buscando orientação divina. Essa prática me trouxe serenidade e me preparou para receber bênçãos que não teria valorizado sem a espera. Além disso, o Salmo 27 me desafia a viver com esperança inabalável. Davi declara: "Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes." Salmo 27:13. Em um país onde a alegria e a fé convivem com adversidades, essa esperança é um combustível poderoso. Aplico isso ao manter uma perspectiva positiva, mesmo em tempos difíceis. Por exemplo, quando enfrento conflitos familiares, escolho acreditar que Deus pode restaurar relacionamentos, orando por reconciliação e agindo com amor e paciência. Essa atitude não apenas transforma meu coração, mas também inspira outros ao meu redor,
refletindo a luz de Deus em um mundo que precisa de esperança. Por fim, o Salmo 27 me lembra que nunca estou sozinho. Porque quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Salmo 27:10 é uma promessa que ressoa profundamente na cultura brasileira, onde a família é tão valorizada, mas nem sempre está presente. Já vivi momentos de solidão, sentindo-me incompreendido até por aqueles mais próximos. Nessas horas, recorrer a Deus como meu refúgio me trouxe consolo e força. Pratico isso buscando comunidades de fé, como pequenos grupos na igreja, onde posso compartilhar minhas lutas e encontrar apoio, reforçando a certeza de que Deus me acolhe em todos os momentos. Essas lições do Salmo 27 não são apenas teóricas, elas moldam a maneira como vivo. Começar o dia com Deus, enfrentar o medo com fé, esperar com paciência, viver com esperança e confiar no amor inabalável de Deus são práticas que transformam minha vida e podem transformar a sua também. No Brasil, onde a fé é uma força viva, essas verdades nos conectam uns aos outros e ao Deus que nos sustenta. Que tal aplicar essas lições hoje? Reserve um momento para orar, declare sua confiança em Deus e viva com a certeza de que Ele é sua luz, sua salvação e sua fortaleza. Meus queridos, o Salmo 27 é uma mensagem que pode mudar sua vida. Antes de começar seu dia, curta este vídeo, se ele tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa esperança e inscreva-se no canal para mais mensagens de fé. Comente Salmo 27 abaixo e assista até o final. Há uma surpresa especial esperando por você? Vamos juntos espalhar essa luz.